Graças a Deus. Quem está feliz com Jesus aí diz amém. Espera em Deus. Tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração, para o meu coração. Está aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Diz assim: por isso não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Esse versículo aqui teve uma fase da minha vida que eu anotei ele, apreguei na porta do meu quarto. Nós não podemos abrir mão da confiança que nós temos em Deus. O que é isso? Eu tenho que repetir com fé aquilo que eu acredito que Deus vai fazer por mim. Aquilo que eu acredito que Deus me prometeu. Tenho que repetir com fé. Essa promessa aqui que Deus me fez, ela vai se cumprir. Pode alguém querer a capa, pode arrancar a capa, pode rasgar a capa, pode melar a capa de sangue, não tem? A promessa vai se cumprir, porque quantas capas tentarem tirar de você, Deus vai dar uma de maior autoridade e de maior liberdade. Foi o que ele fez na vida de José. José tinha uma promessa de governo, de autoridade, de ser o maior da sua casa. Quem fez essa promessa? Foi aquele que deu um sonho para ele quando ele estava dormindo, quando ele ainda era jovem. Deus deu um sonho para ele. E ele se via assim numa posição mais alta do que todos os seus irmãos. E ali ele começou a contar, falar, a crer. E a mãe dele fez uma túnica, uma capa muito colorida, com as cores do arco-íris. Aquela capa irradiava uma luz como um poder difuso, irradiava as cores, dando a José vários direitos. Aquela capa, assim, os pais deles acreditaram nele, na visão que Deus deu para ele. E deu uma capa que representava a sucessão espiritual. Que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ia ser também o Deus de José. Deus dele. Aquela capa representava uma sucessão material. Que ele iria suceder o pai dele na liderança da família, do cuidado, da provisão. Aquela capa o destacava dos demais irmãos. E quando ele vestia aquela capa, os irmãos ficavam em ódio, ficavam em fúria, porque eles disputavam entre eles quem seria o sucessor material dos bens do seu pai. E aquele que nunca disputou foi aquele que Deus escolheu para governar. Não os poucos bens que o seu pai tinha, mas os bens que Deus ia colocar nas mãos dele. Todos os bens daqueles territórios conhecidos ali, que o Egito na época era uma das civilizações antigas, a potência econômica da época, o país mais bem sucedido da época, mais rico. Deus fez José governador ali sem eleição. Ele foi chamado, nomeado,
Esse cargo nem existia no Egito, só existia a monarquia, o rei. Foi a primeira vez que um rei governou com um governador. Uma mistura de monarquia com república ao mesmo tempo. Eita glória! E o rei, o faraó, ainda disse assim: eu só sou maior do que você no trono, quando eu estiver sentado no trono, mas quando eu não tiver, eu vou me submeter à tua liderança. Porque quem é este? Quem seria o outro homem o qual tem o Espírito de Deus? Eita glória! O Espírito de Deus. Porque ele foi um homem que passou por muita coisa ruim na vida, sabe? Quase foi estuprado por uma mulher. Quase foi estuprado pela patroa dele, quando ele era jovenzinho. Ele foi comprado como escravo, mas não tinha vida de escravo, porque Deus estava com ele. Ele fazia o trabalho que os nobres não faziam, mas ele ganhava muito bem. Coisa que escravo não tinha salário. Deus deu para ele assim uma beleza, uma formosura que vinha de dentro para fora, sabe? Não era só a beleza de um corpo físico, ele era bonito fisicamente, mas não era só isso. Ele tinha um Espírito de Deus que embelezava ele, fazia as pessoas olhar para ele e achar bonito. Eu acho que essa é a melhor beleza que a gente deve buscar ter na nossa vida. Podemos buscar também ser belos fisicamente, mas não esquecer do Espírito, porque o que tem de gente bela por fora e feia por dentro, só a misericórdia de Deus. José, ele tinha essa beleza de dentro para fora. E ali a patroa dele quase tentou estuprar ele, agarrou ele, arrancou a roupa dele. E ele saiu correndo, com a mão no bolso, sem bolso. Mas conseguiu escapar dela. E o lugar mais seguro que Deus achou para colocar ele foi na prisão. E ali ele foi preso injustamente para proteger mesmo até a vida dele. E lá na prisão ele continuou sendo José de Deus. Não era o José do Egito, não, era o José de Deus. Continuou sendo de Deus lá dentro da prisão, ajudando os companheiros de cela, dando palavra de ânimo para um, para outro, dando palavra que vinha de Deus para um, para outro. Ajudava a organizar, limpar, alimentar, mantendo a prisão em ordem, até o dia que chegou um mandado. Mandaram buscar José para se apresentar diante do faraó, diante do rei. Deram um banho em José, fizeram a barba dele, arrumaram ele, levaram ele até o rei. E quando disse: ouvi falar que tu tem um dom de interpretação de sonhos e interpretar enigmas, tu tem resposta para problemas difíceis, perguntas que ninguém responde. Eita glória! Ele disse: eu não, mas o Deus que eu sirvo, Ele revela. Ele revela, interpreta, responde, fala. Ele vive. Me conte o sonho que o Senhor teve. E ali ele orou e Deus interpretou na mente dele tudo que significava aquele sonho. Eita, glória a Deus, é maravilhoso demais a presença de Deus na vida de uma pessoa sincera que depende de Deus e que não se vinga, que continua fazendo o bem para quem já lhe fez muito mal. E ali
foi nomeado como governador, foi honrado pela pessoa mais poderosa daquela época, o rei do Egito. Porque aquilo que é meu e aquilo que é teu é teu. Por isso não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente, porque se você tem algum problema com essa palavra rica, se acostume com ela e resolva seus problemas. Porque quando Deus abençoa a vida de um homem, a vida de uma mulher, eles passam a ser ricos. Deus enriquece e empobrece. É o que está lá em 1 Samuel. Não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Deus, quando quer mudar a vida de uma pessoa, Ele dá para essa pessoa uma habilidade que ninguém da sua época tem. Para Deus, aceita Deus mudar a tua vida. Aceita Deus te transformar. Pai, eu estou aqui e eu quero que o Senhor mude a minha vida, me transforme. Eu preciso ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a confiar, confessar as promessas do Senhor, porque eu não nasci, meu Deus, para viver confessando pecado. Eu nasci foi para viver confessando as promessas de Deus, porque Cristo vive em mim. Ele fala, está vivo. E essa é a certeza que eu tenho dentro do meu coração. O Senhor é um Deus que abençoa, o Senhor é um Deus que enriquece, o Senhor é um Deus que cumpre as promessas, que cumpre aquilo que o Senhor diz. O Senhor não mente, o Senhor não é falso, o Senhor não é ladrão, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que faz coisas incríveis na vida de pessoas que simplesmente ousam acreditar e ousam depender do Senhor. Eu dependo do Senhor para tudo a partir de hoje. Eu lanço a minha expectativa no Senhor, Pai. Eu já confiei em carros e cavaleiros, eu já confiei em gente, eu já confiei em tanta coisa nessa vida, Pai. Mas agora eu estou ousando confiar em Ti. E eu oro por essa pessoa que estava fazendo essa mesma oração que eu estou fazendo. Talvez ela nunca nem disse isso para o Senhor e ela está aproveitando e está dizendo, está aprendendo a dizer. Porque são bebês espirituais, estão aprendendo a orar, como eu também estou aprendendo. Pai, honra a nossa fé. Eu creio que o Senhor pode nos levar a lugares incríveis. Eu creio que o Senhor pode nos levar até as salas dos tronos. Eita glória!